Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Eu sou o professor Israel e chegamos à aula de número 5. Mas antes de começar, lembre-se, este conteúdo aqui é produzido para te ajudar no seu estudo da Palavra de Deus. Então é muito importante haver uma certa dedicação da sua parte. Você precisa reservar um tempo para ler a sua revista, reservar um tempo para ler o texto bíblico, que é mais importante, e reservar um tempo para assistir essa aula. E enquanto você estiver assistindo essa aula, você precisa saber que ela tem uma estratégia muito própria. Aqui na descrição do vídeo existem 3 informações que são informações úteis para você considerar nesse aprendizado. Primeiro, ao cronograma da aula, a maneira como eu estou organizando o conteúdo para explicar a vocês. Segundo, há também uma aula-atividade, que serve para a verificação do aprendizado. Eu recomendo que, assim que você terminar de assistir essa aula, faça a aula-atividade. Por fim, há também um fórum onde você pode deixar as suas dúvidas ou fazer os seus comentários. Como falei a vocês, chegamos à aula de número 5. Lembre-se do dia de sábado, administrando com sabedoria o trabalho, descanso e devoção. Bom, eu quero, neste primeiro momento, explicar para vocês o cronograma da aula, a maneira como eu seguirei com a explicação do conteúdo. Essa aula está dividida em 3 sessões. Na primeira sessão, eu quero então explicar o contexto literário de Marcos 2:27. Professor, por que Marcos 2:27? Segundo o comentarista da lição, que é a pessoa que escreveu a nossa revista, esse é o texto áureo, ou seja, o texto mais importante. Por isso, nosso foco estará em Marcos 2:27 e na primeira sessão eu quero explicar a vocês o contexto em que foram pronunciadas essas palavras. Depois, na segunda sessão da aula, eu quero então explicar os versículos 25 a 28. Veja, aqui na primeira sessão eu vou explicar os versículos 23 e 24, que vão nos explicar o contexto de Marcos. E na segunda sessão, os 25 e 28. Por fim, eu encerro a aula na terceira sessão, fazendo algumas aplicações, como esse texto nos desafia ainda hoje. Então, é assim que nós seguiremos com a aula. Aqui na descrição do vídeo, se você estiver assistindo no celular, abaixo da tela vai aparecer uma palavra mais. Clicando na palavra mais, vai aparecer a descrição com todas essas informações que eu disse a você, para que assim você possa usufruir o máximo deste conteúdo. Começando então a primeira sessão, eu quero explicar para vocês o contexto em que foram pronunciadas as palavras de Marcos capítulo 2, versículo 27. Veja, um dos tópicos que serão explorados no Evangelho de Marcos e também em outros evangelhos é sobre a relação que vai haver entre Jesus e as lideranças religiosas judaicas. Essas lideranças religiosas serão representadas várias vezes pela figura dos fariseus. Aqui no Evangelho de Marcos, a partir do capítulo 2, o que Marcos faz então é passar a apresentar esses conflitos e essas controvérsias que vão fazer parte do ministério de Jesus. Para ser mais específico, o conflito e a controvérsia que nós vamos encontrar aqui, que é a primeira controvérsia que aparece é essa, vai estar relacionada às coisas que Jesus faz ou está participando de serem feitas e são reprovadas pelos fariseus. Eles têm essas controvérsias com Jesus, eles têm essas divergências e essas divergências vão se intensificando até o ponto que essas lideranças começam a tramar para matar Jesus. Bom, o texto que nós vamos estudar hoje apresenta essa primeira controvérsia, que aparece aqui em Marcos capítulo 2. Para ser mais específico, deixa eu riscar aqui para vocês do versículo de número 23 até o versículo de número 28. Nós teremos a primeira controvérsia, que Jesus vai ser acusado aqui, com seus seguidores, de fazer algo que supostamente é proibido pela lei.
No caso específico, eles estão colhendo espigas de milho em um sábado para comer. Eu desejo então explicar nessa primeira sessão a causa dessa controvérsia, versículo 23 e 24, e na segunda sessão eu quero apresentar então a resposta de Jesus a essa questão que é levantada por essas lideranças judaicas, no caso, os fariseus. Tudo bem? Eu queria então começar explicando versículo 23. Olhe comigo. Num sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereal, seus discípulos começaram a colher espigas. O que nós sabemos aqui? Nós sabemos que Jesus está ali na região de Cafarnaum. Enquanto ele caminha indo para algum lugar, seus discípulos decidem colher algumas espigas de milho que estão no campo para comer. Isso é uma descrição de um cenário assim bem cotidiano. Esse hábito de colher sementes enquanto viaja, isso aqui é uma imagem bem cotidiana dos dias de Jesus. Então é algo muito conhecido, muito particular para aquelas pessoas. Bom, se essa é uma cena cotidiana, qual será o problema em torno dessa história? Está relacionado ao início do versículo, num sábado. Essa é a controvérsia, essa é a polêmica que vai haver aqui na história. O que eu fiz então foi colocar aqui para vocês algumas possíveis causas da controvérsia que vai haver entre Jesus e os fariseus. Algumas hipóteses. E aí, depois de mostrar as 3 hipóteses, eu aponto qual foi o problema aqui. Veja, primeiro, jornada com mais de 900 metros no sábado. Não era permitido que um judeu fizesse uma jornada com mais de 900 metros no sábado. Mas não foi essa a infração deles. Senão, os fariseus que também vão aparecer aqui na cena seriam culpados de cometer o mesmo ato. Apesar dos fariseus aparecerem só no versículo 24, se o caso aqui fosse uma caminhada muito longa, que seria infração, os discípulos e os fariseus estariam cometendo a mesma infração. Então, esse não é a primeira hipótese. Segunda hipótese, coleta de grãos no campo, coleta de grãos do campo do vizinho. Na lei, não é considerado roubo a coleta de grãos no campo do vizinho. Então, colher grãos no campo do vizinho também não é uma infração. Como falei com vocês agora há pouco, trabalhar fazendo a colheita de grãos no sábado. Essa foi a infração que eles realizaram. Trabalhar realizando a colheita de grãos no sábado. Veja, antes de colocar aqui uma explicação por que isso, é exatamente isso que está sendo dito aqui. Eles não estão infringindo a lei caminhando mais do que poderiam. Eles não estão infringindo a lei roubando, porque isso não é considerado roubo pela lei. O que eles estão infringindo a lei, segundo os fariseus, é porque num sábado eles estão trabalhando. Mas, professor, aqui está escrito que eles estão apenas comendo, começaram a colher para comer espigas. Por que isso aqui é considerado um trabalho? Eu trouxe aqui uma citação importante para a gente considerar essa questão. Leia comigo. Jesus e os discípulos estavam caminhando por campo de grãos no sábado, com os discípulos colhendo grãos e comendo os grãos crus. A acusação contra os discípulos era que, ao colher grãos e esfregar a palha para comer os grãos, eles estariam realizando um trabalho ou trabalhando, o que era proibido no sábado. A época do ano imaginada no relato é final de abril e maio, ou início de junho, época da colheita. Veja, a questão não é se pode ou não pode colher grão de milhos para comer. A questão é o dia e a maneira como eles estão fazendo isso. Eles estão colhendo grãos em um sábado, esfregando a palha para retirar o milho. Isso era considerado um trabalho. Para um rabino, dependendo da maneira como a pessoa fizesse a retirada das sementes, essa atividade se constituía como um trabalho. Como era um dia de sábado, não era permitido trabalhar. Essa é exatamente a indagação que os fariseus vão levantar a Jesus.
E veja que essa indagação fica ainda muito mais clara no versículo 24. Os fariseus lhe perguntaram: por que seus discípulos desobedecem à lei, colhendo cereal no sábado? A gente não sabe de onde é que esses fariseus vieram, e parece meio estranho a presença desses fariseus perto de um campo de grão em um sábado. Marcos não explica de onde eles vieram, mas eles estão ali, acompanhando a rotina de Jesus com seus seguidores. E observando a rotina de Jesus com seus seguidores, eles percebem que Jesus e os seus seguidores estão infringindo algo que violava a lei do Antigo Testamento. Como nós lemos no versículo, não é o próprio Jesus quem está fazendo a colheita, são os seus seguidores. Este é o motivo desses fariseus se voltarem a Jesus para censurar Jesus. Porque o comportamento dos seguidores de Jesus é inadequado. Segundo os fariseus, seus seguidores estão quebrando o mandamento do Antigo Testamento sobre o sábado. Mas por que para um judeu a quebra do sábado se constituía numa infração tão séria? Veja comigo essa outra citação, porque ela esclarece para a gente por que há um grande problema no que supostamente Jesus e seus discípulos estão infringindo aqui. Guardar o sábado era o quarto mandamento do decálogo, dos 10 mandamentos. E o sábado era reverenciado como um dos maiores dons de Israel. Junto com a circuncisão, a lei e o templo, veja, circuncisão, a lei, o templo e o sábado eram um dos distintivos que identificavam Israel e a separavam das outras nações. Supostamente, os seguidores de Jesus não estão simplesmente quebrando uma regulamentação. Eles estão, na verdade, deixando de observar uma lei que os tornava diferente de todas as outras nações. Ver o sábado ser quebrado é um tipo de agressão direta contra a identidade nacional daquelas pessoas. Por isso que alguns deles são tão rigorosos sobre os sábados. Por exemplo, os essênios. Para um essênio, uma pessoa não poderia ajudar outra a sair do poço no sábado. Para um essênio, uma pessoa não poderia ajudar o seu animal a dar à luz no sábado. Então, isso mostra para eles a importância do sábado porque são distintivos nacionais. É isso que nos torna diferente de todas as nações. Os fariseus aqui no caso, eles são menos rigorosos do que os essênios. Mas ainda assim, eles são sabatistas estritos. São pessoas que acreditam que no sábado não dá para trabalhar. Este é o motivo que faz os fariseus censurarem Jesus. Não tem como deixar de lado o erro dos seguidores de Jesus. Essa história que está sendo apresentada para a gente no versículo 23 e 24 é a história sobre o ponto de vista dos fariseus. Eles estão censurando Jesus porque, segundo eles, os seguidores de Jesus supostamente estão quebrando uma lei importante que os torna distintos de outros povos. Na segunda sessão, eu quero apresentar para vocês a resposta de Jesus a esta censura e a esta indagação. Começando então a segunda sessão, eu quero nesta sessão explicar a resposta de Jesus ao conflito que está acontecendo aqui com os fariseus. Para isso, eu quero explicar os versículos 25 até o versículo de número 28. Eu começo explicando o versículo 25 e 26. Leia comigo. Jesus respondeu: vocês não leram nas Escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus, nos dias em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães sagrados, que só os sacerdotes tinham permissão de comer, e os deu também aos seus companheiros. Veja, Jesus está sendo atacado com uma pergunta sobre a atitude dos seus seguidores. Como é que Jesus decide responder? Decide responder colocando uma pergunta para os fariseus, que aparece aqui no versículo de número 25. Olha o ponto de interrogação aqui. A pergunta de Jesus é muito simples. Vocês nunca leram o que fez Davi? Como esses fariseus conhecem a lei sobre o sábado, com certeza, eles conhecem a história de Davi.
Mas essa resposta de Jesus, ela não é uma resposta que segue um padrão rabínico. Esses homens são lideranças judaicas. A resposta de Jesus não é uma resposta coerente. Porque se Jesus está quebrando um preceito da lei, ele deveria citar um preceito da lei para se defender. Mas ao invés de citar um preceito da lei para esclarecer a questão, Jesus cita uma história dos livros históricos. Logo, esse argumento que Jesus está apresentando não foi aceito pelos fariseus como argumento válido. Jesus não está seguindo as regras do debate rabínico para se defender nessa acusação. A regra é essa. Se você decide defender um ponto da lei, cite a própria lei. O que nós descobrimos aqui? Que Jesus não está fazendo um debate sobre o uso e a aplicação da lei. Porque senão ele teria citado outro termo da lei. A intenção de Jesus, ao citar essa história, é mostrar as implicações dessa história para aquilo que eles estão fazendo. E aí, em se tratando de implicações, eu recomendo que você assista a introdução da aula 4. Lá eu explico sobre isso. Eu explico sobre os princípios e as diretrizes da lei e a maneira como o povo lidava com essas questões. O que Jesus está fazendo aqui, eu expliquei para vocês na primeira sessão da aula 4. Jesus menciona uma história, que é do versículo 26, sobre o contexto em que Davi e seus homens estão com fome, para exatamente tirar desta lição uma resposta apropriada. Bom, antes de apresentar as questões, deixa eu colocar aqui para vocês o texto que Jesus está aqui referindo-se, que é 1 Samuel capítulo 21. Veja comigo. Davi entra no templo, né? E o versículo 3 narra para a gente o que acontece quando ele entra lá. Agora, o que tem para comer? Dê-me 5 pães ou qualquer outra coisa que tiver. E aí o sacerdote responde: não temos pão comum, respondeu o sacerdote, mas o pão sagrado, que vocês podem comer, desde que seus homens não tenham se deitado com mulheres recentemente. Davi respondeu: nunca permito que meus homens toquem mulher quando saímos numa campanha. E, se eles permanecem puros em viagens comuns, quanto mais nesta missão. Veja, nós acabamos de ficar sabendo que Davi e os seus homens estão em uma missão e que eles estão com fome. E estando com fome, o único alimento disponível é o pão da propiciação. Professor, o que é o pão da propiciação? Era um pão que representava a aliança que Deus havia feito com Israel. Esses pães eram colocados todos os sábados em uma mesa que ficava ali do lado do Santo dos Santos. Quando chegava o final de semana, eles serviam esses pães para alimentar o sacerdote e os seus filhos. Então, ali mesmo, no tabernáculo e depois no templo, o sumo sacerdote com seus filhos entravam, comiam o pão da propiciação e então eram colocados outros pães no lugar. Lendo esse texto, não fica claro para a gente se Davi fez isso num sábado. Até porque o ponto de Jesus não está relacionado ao dia em que este evento aconteceu. O ponto de Jesus está relacionado à ingestão de Davi e dos seus homens daqueles alimentos que eram impróprios para eles comerem. Apenas o sumo sacerdote e os seus filhos poderiam comer daqueles pães. Davi não poderia, nem mesmo os seus homens. Mas se Davi pode realizar um ato ilícito como esse, quanto mais Jesus, que é Senhor de Davi. Veja, Marcos aqui não está preocupado em fazer uma defesa do sábado ou do valor do sábado para Israel. O que Marcos mostra estar em jogo neste incidente é que se os discípulos de Jesus estão fazendo o que é lícito ou ilícito, diz muito respeito sobre quem é Jesus. O comportamento de Jesus aqui mostra que Jesus tem muito mais autoridade do que Davi. O discípulo percebe de maneira muito clara que se Davi pode realizar este ato ilícito, Jesus Cristo, que é Senhor de Davi, pode fazer muito mais.
Então, Marcos pretende mostrar a superioridade de Jesus sobre todas as instituições do Antigo Testamento, inclusive sobre o rei mais importante que houve em Israel, que é Davi. Isso fica ainda mais claro para a gente no versículo 27. Veja comigo, 27 e depois eu explico 28. Então Jesus disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. A humanidade foi criada no sexto dia, enquanto que o sábado foi criado no sétimo dia. Como é possível que o ser humano que tenha sido criado para o sábado, se o ser humano foi feito antes do sábado? É isso que Jesus está dizendo. Antes de Deus instituir o sábado, ele fez o ser humano. Com essa conclusão, Jesus não está depreciando o sábado. Jesus sabe o valor que o sábado possui. Pelo contrário, o propósito de Jesus é apresentar uma perspectiva mais correta sobre como interpretar o sábado a partir da realidade de Jesus que está ali presente. Esta humanidade que foi criada à imagem de Deus não deve ser vista como menos importante do que o sábado. O sábado foi dado por Deus como um presente para a humanidade. Isso é importante. O sábado é um presente de Deus para o seu povo e celebra o cuidado do povo. Grave isso. Eu quero ler com vocês Êxodo 31 e deixar muito claro que é exatamente isso que Jesus está fazendo com o sábado. Veja. Êxodo 31, 13. Diga ao povo de Israel: guardem o meu sábado, pois ele é um sinal entre mim e vocês de geração em geração, para que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. O sábado deveria ser guardado porque ele simboliza tudo aquilo que Deus se comprometeu a fazer em favor dessas pessoas. Se o sábado tem esse valor simbólico, de falar sobre a maneira como Deus santifica o seu povo, sobre como Deus guarda o seu povo, sobre como Deus melhora o seu povo, Jesus está fazendo a mesma coisa. Ele está usando o sábado para cuidar dos seus seguidores. Veja que relação interessante. Se Deus estabeleceu o sábado para cuidar do seu povo, Jesus está fazendo a mesma coisa. Jesus está se colocando como Deus e usa o sábado para cuidar dos seus seguidores. E esta imagem fica clara no versículo 28. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. No Antigo Testamento, o Senhor Deus é Senhor sobre o sábado, porque foi Ele que instituiu o sábado, foi Ele que consagrou esse dia. De igual maneira, Jesus pode dizer aos seus seguidores para não trabalhar no sábado, porque Ele é Senhor sobre o sábado. Ele afirma estar em plena conexão com aquilo que Marcos está disposto a fazer desde o começo do seu livro. Responder à pergunta: quem é este homem? A pergunta que tem ressoado desde o começo: quem é este homem? Está sendo respondida. Este é Jesus Cristo, ungido de Deus. Ele é o Filho do homem, Senhor sobre toda a humanidade e Senhor sobre o sábado. Ele está fazendo a mesma coisa que Deus faz, porque Ele é Senhor. E o que os discípulos estão fazendo aqui é aproveitando o sábado que Deus consagrou a eles. Neste caso, o sábado sendo utilizado para o benefício dos seus seguidores. Veja que último comentário interessante o Stein faz a esse respeito. A grandeza de Jesus, o Filho de Deus, já foi demonstrado por sua autoridade divina para perdoar pecados, chamar cobradores de impostos e pecadores para si e, como consequência, conceder-lhes a entrada no reino de Deus e transformar o jejum em festa simplesmente por sua presença. Agora, Marcos demonstra a grandeza de Jesus ao apontar que ele é Senhor do sábado e, por implicação, Senhor sobre o mandamento do sábado. Jesus pode fazer tudo aquilo que somente Deus faz. Jesus pode perdoar pecados. Jesus pode transformar a prática do jejum, que envolvia arrependimento e quebrantamento, em festa.
Jesus pode encontrar pessoas perdidas para que elas possam ser salvas e serem incluídas no reino de Deus. Além disso tudo, Jesus pode ordenar aos seus seguidores que eles podem tomar aquela espiga de milho no sábado para se beneficiar, porque Ele é Deus. Foi isso que Deus fez no sábado no Primeiro Testamento. É isso que Jesus está fazendo no sábado no Segundo Testamento. Assim como Deus instituiu o sábado para beneficiar o seu povo, Jesus está fazendo o mesmo. Para o benefício dos seus seguidores, ele consente que esses seus seguidores tomem essas espigas para comer. Por isso que a resposta de Jesus se baseou em um texto histórico, não num texto da lei. Porque Jesus quer mostrar a autoridade que ele possui para demonstrar o cuidado divino sobre essas pessoas. Jesus é superior a Davi. Jesus é superior a todas as instituições. Ele é o próprio Deus encarnado, o Emanuel, que faz aquilo que só Deus pode fazer. Este é o primeiro cenário de conflito, e aqui nós temos a resposta de Jesus, por que é que o sábado está sendo utilizado desta maneira. Para encerrar essa aula, eu quero então fazer algumas aplicações. Como esse texto nos permite tirar lições valiosas sobre a relação de Jesus com o sábado e com o seu povo. Primeira aplicação. Divergências religiosas podem ser respondidas com violência. Esse é um aspecto que foi colocado intencionalmente pelos evangelistas em seus textos. Os seguidores de Jesus se verão, em muitas ocasiões, perseguidos por causa de sua fé. Isso foi assim com Jesus e não será diferente para aqueles que decidem seguir a Jesus. Quando o evangelista Marcos decide colocar isso, ele pretende mostrar a esses discípulos que eles não se devem sentir intimidados. Este sofrimento é inevitável. Decidir seguir a Jesus e ser fiel a Jesus, inevitavelmente, vai nos levar para a mesma posição que Jesus ocupou diante daquelas lideranças religiosas judaicas. Nós seremos perseguidos por causa da justiça. Nós sofreremos muitos tremores e aflições. Tudo isso por causa de Jesus, que é a verdade. Então perceba que este relato mostra para nós que a vida do discípulo será marcada assim, em plena contestação. Ele será todo o tempo contestado sobre a sua fé em Cristo Jesus, sobre suas práticas religiosas, e à medida que essas divergências aumentam, esses discípulos de Jesus tendem a ir para o mesmo lugar que Jesus. Um tribunal que tende a nos condenar pela prática de nossa fé. Essas divergências não estão no Evangelho sem propósito. Elas servem para nos mostrar que, infelizmente, é assim. Há um sem número de pessoas que tratam divergências religiosas com violência. Eles estão dispostos a matar por causa da paz. Eles estão dispostos a perseguir por causa da devoção. Apesar de tudo isso ser oposto uma coisa à outra, é assim o modus operandi do mundo e das pessoas que fazem parte dele. Por isso que os cristãos lidam com a perseguição como parte do processo de seguir a Cristo. Segunda aplicação. Jesus contraria orientações religiosas para beneficiar os seus seguidores. O sábado foi um dia instituído por Deus como presente de Deus ao seu povo. Nesse dia, todo o povo do Senhor reverencia o Senhor pela maneira como ele tem agido em favor do seu povo. Para reverenciar esse dia, havia uma preocupação muito grande sobre o que podia e sobre o que não podia fazer. Mas Jesus dá ao sábado o valor que ele possui. O sábado é dia de celebrar o cuidado de Deus ao seu povo. E as orientações religiosas tendem a caminhar numa direção diferente dessa. Na próxima aplicação eu queria explorar um pouco mais esse aspecto, mas perceba que o que Jesus está fazendo é pegando o sábado e dando a ele o propósito que ele tem.
Por que eles não deveriam comer no sábado? Eu não sou o Senhor do sábado? Não fui eu que dei a vocês o sábado de presente para o benefício de vocês? Irmãos, é maravilhoso pensar isso. Somente Deus pode nos amar desta maneira. De reservar um dia para demonstrar o seu cuidado às nossas vidas, de nos fazer lembrar o seu grande amor por nós. A ceia do Senhor é um desses memoriais em que nós nos recordamos disso. Que nós nos recordamos dos grandes benefícios que existem em sermos seguidores de Jesus. Ele fez isso por nós. Geralmente, orientações religiosas caminham em outra direção. E aqui que eu faço a minha terceira aplicação. O zelo religioso pode cegar uma pessoa sobre o valor memorial dos sinais da graça do Senhor. Veja, ao invés da pessoa celebrar o sábado como um dia que demonstra o cuidado do Senhor, o sábado pode se tornar um dia para fazer contenda com outras pessoas que não valorizam o sábado. Nesses casos, nós deixamos de celebrar o sábado como sendo um dia do cuidado do Senhor e passamos a celebrar a data memorial como sendo um dia em que nós fazemos coisas para o Senhor. Quando isso acontece, nós não celebramos mais aquilo que o sábado é. Nós celebramos aquilo que nós fazemos. O sábado não é uma celebração do que nós fazemos por Deus. O sábado é uma celebração do que Deus fez por nós. E por isso que nós nos alegramos em celebrar ao Senhor, porque nós reconhecemos que Ele fez muitas coisas por nós. Não somos nós que fazemos no sábado coisas para Ele. No sábado, nós nos lembramos do grande amor e do cuidado dele. E o zelo religioso acaba nos fazendo pensar que sábado é um dia de nós retribuir. Vamos retribuir ao Senhor? Vamos retribuir? Porque se a gente não retribuir, ele vai ficar tão triste. Se nós não retribuirmos, ele vai ser menos Deus, porque ele precisa de alguém para falar o nome dele. Essas imagens, elas não fazem o menor sentido. O sábado é este dia que nós celebramos tudo aquilo que Deus fez por nós. Não tem a ver com o que nós fazemos para Deus, tem a ver com o que Ele fez por nós. E nós reservamos esta data, esse dia, este momento, para celebrar os grandes feitos do Senhor em benefício do seu povo. Quarta aplicação. Cristãos precisam valorizar as obras que o Senhor realiza. Veja, o Senhor realiza dois tipos de obras. Feitos históricos que servem como um memorial do cuidado do Senhor, mas ele também realiza obras diárias que revelam o seu cuidado pelo Senhor. Nós não devemos desprezar os sinais históricos da graça de Deus, nem devemos negligenciar a ação presente do Senhor. O cristão é essa pessoa que lida com a história dessa maneira. O nosso olhar para o passado é para agradecer a Deus, porque ao longo da história ele tem sido bom e misericordioso para o seu povo. O sábado é um lembrete histórico de tudo que Deus fez. Mas olhando para o futuro ou olhando para o presente, nós não podemos negligenciar aquilo que Deus hoje continua fazendo pelo seu povo. Então nós estamos entre esses dois tempos na história. O olho no passado, que lembra o cuidado do Senhor, e o olho no presente, que celebra este cuidado que continua as nossas vidas. Se nós nos esquecermos do passado, nós começamos a desprezar dias e situações memoriais que falam muito do amor de Deus. Se nós olhamos só para o passado, nós nos esquecemos que ainda hoje o Senhor é cheio de graça e misericórdia e nos chama para um relacionamento pessoal de cuidado, um relacionamento de vida e de devoção. Nós devemos nos colocar entre esses dois tempos, celebrando os memoriais que Deus ergueu ao longo dos anos e esperando que Deus continue cuidando da gente ainda hoje. Quinta aplicação. Você precisa reservar um tempo para se dedicar ao Senhor. Muitos cristãos perderam o valor que o sábado tinha para o judeu. Eu digo isso porque o judeu reservava o sábado para se dedicar ao Senhor, o reconhecimento do que Deus fez por nós. Alguns cristãos transportaram esse dia para o domingo. Mas, ao invés de se dedicarem a Deus no domingo, nós fizemos do domingo o dia do Senhor como o dia do descanso.
Então, domingo é o dia de você descansar. Se você quiser acordar tarde, se você quiser andar de bicicleta, se você quiser assistir filme, se você quiser passear na casa de alguém, se você quiser sair com a família, aí a gente sai e fala, esse é o dia do Senhor. Tá, mas e quando é que você se dedica a Deus? Quando é que você reserva um tempo para celebrar ao Senhor e agradecer a Ele tudo que Ele fez pela sua vida? Ah, não, eu faço isso todos os dias. E eu acho que esse é um problema nosso. Nós começamos a tratar o que Deus fez por nós de maneira assim muito insignificante. Nós começamos a mensurar o cuidado de Deus como sendo algo sem valor. E por isso a gente tenta fazer todos os dias ali com expressões simples do tipo obrigado. Poucos cristãos reservam um dia para de fato jejuarem ao Senhor. Perceba, você já viu como cristãos fazem jejum? Ao invés de nós consagrarmos um dia ao Senhor para nos dedicarmos às coisas do Senhor, como é que os cristãos jejuam? Uma boa parte deles acorda cedo e diz, hoje eu não vou comer, mas eu estou indo trabalhar. Aí trabalha. Lá em algum momento do seu dia, opa, está na hora de comer. O que eu vou fazer? Eu vou entregar a Deus o meu jejum. E aí nós começamos a associar as coisas a Deus assim. Não, a gente dá para Ele a nossa comida. Mas o nosso tempo a gente não tem como, porque a gente tem que trabalhar, né? E aí começamos a oferecer para Deus uma expressão de agradecimento que não corresponde ao que Ele fez por nós. Cristãos precisam resgatar o valor de reservar um tempo para se lembrar do Senhor. Um tempo para você se dedicar a Deus e celebrar o cuidado dEle. Coloque esse evento na sua agenda semanal. Não é mensal, não é um dia no mês ou um dia no ano. É um dia semanal. Para me apresentar diante do Senhor com dedicação e dizer, Senhor, esse tempo da minha vida eu estou aqui dedicando ao Senhor. Para orar ao Senhor. Para buscar o Senhor. Para ouvir a voz do Senhor na sua palavra. Para jejuar ao Senhor. E veja, essas coisas estou dedicando ao Senhor. E nós queremos fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu me lembro de um dia estar conversando com uma pessoa, ele estava lendo o texto bíblico e ele me disse, não, pode continuar falando, enquanto você fala eu te escuto e leio o texto. A gente quer fazer as coisas para o Senhor e as coisas para outras coisas ou pessoas. A gente quer consagrar a Deus, mas também quer trabalhar. E a gente começa a perder esse tempo de qualidade que deveria ser reservado ao Senhor e começa a achar que o dia do Senhor é um dia para descansar. Não mais um dia para a gente agradecer a Deus. Ah, mas eu vou fazer isso todo dia. Então faça mesmo. Reserve todos os dias um tempo para que você durante esse tempo agradeça a Deus. Ah, eu não tenho condição de fazer isso todos os dias. Então faz uma vez por semana. O que você não pode é deixar de se dedicar ao Senhor. E entrar na presença do Senhor para agradecer tudo que Ele tem feito por você. Deus tem feito tantas coisas por nós. E nós não podemos ser esses filhos ingratos. Que não conseguem se voltar a Ele para reconhecer o seu cuidado. E lembrar do seu grande amor. E invocar o seu nome. E buscar a sua face. E buscar uma direção para as nossas vidas. O tempo de comunhão com Deus é importante para nós. Deus nos deu esse presente. Não negligencie o presente do Senhor. Eu espero que esse conteúdo tenha lhe ajudado. Se Deus nos permitir, nós nos encontramos aqui na semana que vem para a nossa próxima aula. Até lá então.